Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de 1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E ele era também muito formoso e de aparência. E Agite o tivera depois de Absalão. Riba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que um dos filhos do rei Davi, Adonias, quando seu pai já era velho, ele aproveitou a fraqueza do seu pai. Seu pai já era convalescente. A Bíblia diz que ele já estava num leito, já estava à espera dos últimos dias, já não tinha muito fôlego, ainda era lúcido e ainda era rei. Então Adonias se levantou e declarou que ele seria o rei, sabendo que o filho prometido para o reinado era o rei Salomão. Era Salomão, chamamos de rei, mas nesse contexto ainda não era rei. Um dos irmãos se levantou para roubar, para usurpar o trono. E o que mais me chama a atenção nessa palavra é que foi a segunda vez na família de Davi que isso acontece. Porque anteriormente, creio que não foi há muito tempo, a semana passada o Espírito Santo ministrou uma palavra sobre Absalão. Absalão foi um dos filhos de Davi que também se levantou para roubar o trono, mas o trono do próprio pai. O segundo, Adonias, se levantou para roubar o trono do pai também. Estava velho, mas mais concretamente do irmão, porque era uma fase que o povo já estava à espera que o rei partisse para que o filho prometido Salomão pudesse reinar. Eles eram filhos da mesma mãe. Conforme sabemos que nesse contexto os homens poderiam ter mais de uma esposa. Tinham uma esposa e tinham várias concubinas, como diz a palavra do Senhor. Então, uma das concubinas de Davi, chamada Agite, tivera 2 filhos. Os 2 filhos que se levantaram contra o reinado do próprio pai. Isso nos faz pensar, analisar. Porque nada acontece por acaso. Quando existem comportamentos repetidos na família, é sinal de que existe uma maldição no meio. É sinal de que existe o dedo do inimigo no meio. Eu digo sempre que não precisa ser espiritual para perceber que existe maldição em certas famílias, porque as coisas se repetem. Quando é problema na vida sentimental, as mulheres não casam, ou casam, separam, ou é problema na saúde. Todos naquela família têm uma determinada doença e o pretexto é doença hereditária, que muitas das vezes na verdade é espiritual. Quadros de delinquência, de vícios, promiscuidade, comportamentos repetidos na família. Não precisa usar lupas, nem precisa ver no espírito. É muito claro que existe uma maldição na família, porque existem espíritos, existem forças que sustentam esse tipo de comportamento, ou esse tipo de situação. Eles sustentam, eles trabalham no sentido de manter aquele mal na família. E quem tenta se levantar para quebrar o ciclo tem que ser alguém que está firmado na rocha, tem que ser alguém que tem aliança, comunhão com Deus, senão ele pode ser morto, pode ser eliminado.
Quando Deus nos levanta como intercessores da nossa família, Deus ele nos capacita. Mas nós precisamos ter uma vida de santidade. Temos que fechar as portas e as brechas para o inimigo. Suponhamos que é o mal que está na família há muito tempo. 30, 40, 50, 60, 70 anos, o inimigo também não vai abrir mão assim fácil. Então ele também vai se levantar para impedir. Daí é que vem a necessidade da oração fervorosa, do sacrifício. As maldições familiares não são quebradas de ânimo leve. Algumas maldições são mais velhas do que nós mesmos, existem há muito, muito tempo. São 4 gerações. Arriba é muito tempo. É muito tempo. Então nós precisamos ter uma força para que possamos quebrar. E muitos podem se questionar, como assim Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha maldição na família dele? Tinha porque ele abriu uma porta. Arriba porque ele abriu uma brecha. Não importa a nossa dimensão espiritual, apóstolo, profeta, reverendo, bispo, presbítero, com o pecado não se negocia. É uma lei para todos. Quando abrimos a porta para o pecado, o inimigo ele entra. Nós temos falado bastante dessa situação que Davi passou. Davi, ele adulterou, caiu em adultério, cometeu um assassinato. E depois disso que ele fez, a maldição entrou na vida, na família dele, entrou na família dele. Aconteceram coisas abomináveis na família de Davi. Muita coisa, mortes, estupro, tudo fruto do pecado. Nós não devemos lidar com o pecado de ânimo leve. Nós devemos entender que o pecado é algo muito sério no mundo espiritual. E conforme eu disse, é para todos. Não importa o nível espiritual, Deus, Ele é sim, sim, não, não. Não há cinzento, ou é preto ou é branco, ou é pecado ou não é. Se nós cometermos pecado, nós vamos arcar com as consequências. E uma delas são as maldições. Por que existem as maldições? Por causa do pecado, por causa da desobediência à palavra de Deus. Assim entram as maldições. Suponhamos que alguém comete um roubo, comete um furto. Isso pode ser um motivo, uma porta para que entre uma maldição, espírito do roubo na família, e vai virando um quadro. Em todas as gerações tem sempre alguém na família com esse tipo de comportamento, porque lá no passado alguém abriu uma porta, alguém fez alguma coisa. Nós devemos ter a responsabilidade, quando estamos para fazer alguma coisa, tomar uma iniciativa, uma atitude, lembrar que se for pecado, aquilo vai perpetuar. Muitas das vezes nós não vamos ver com os nossos olhos as consequências, mas as gerações que vêm, os nossos descendentes vão pagar. Mas as maldições são quebradas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Nós podemos hoje quebrá-las, porque Jesus se fez maldição por nós na cruz do Calvário. Existia um espírito de rebelião na família de Davi. O primeiro se rebelou, se levantou contra o pai. O segundo se levantou, se rebelou contra o pai. Nas nossas famílias também, algumas vezes acontece, para não falar muitas, situações repetitivas, os mesmos problemas, as mesmas situações. Existem altares sustentando. Não é por acaso. Quando nós não conhecíamos a palavra, não, na nossa família, nós mesmos somos azarados, somos assim. Não tem nada a ver com azar.
Isso são maldições, são altares que foram erguidos. Mas Jesus te fez altar na cruz do Calvário. Ele veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. E nós vamos desfazer as maldições. Vamos quebrar as correntes. Vamos quebrar as muralhas. Vamos quebrar as fortalezas. As maldições precisam ser quebradas para que você viva aquilo que Deus preparou para a tua vida. Enquanto esse mal não for quebrado, você não viverá os planos de Deus. Porque o diabo vai sempre tentar. Quantos casos de mulheres que até casam, mas como tem um espírito, um histórico de divórcio na família, acaba por divorciar. Então tem que ser quebrado esse mal para que as bênçãos possam prevalecer. Muitos até nem sequer chegam a experimentar, nunca alcançam, ficam sempre do lado de fora. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós vivamos as bênçãos e as promessas. Rimande rebase que remande reba. Ribase que rebos. Riba, Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos, nós te adoramos. Porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Rimande reba. Obrigada, Deus, por mais um dia de vida. Obrigada por preservar as nossas vidas, por preservar a nossa casa e a nossa família. Deus, muitas lutas e batalhas passamos no dia de hoje. Talvez os nossos olhos não conseguiram enxergar, mas houve batalhas espirituais no mundo espiritual. E o Senhor enviou os seus anjos para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Louvado seja o teu nome, Deus. Graças nós te damos, porque independente do nosso passado, do nosso histórico familiar, o Senhor derramou o seu sangue por nós. O Senhor preparou o melhor para nós e para as nossas vidas. O Senhor tem planos perfeitos. Nós seremos livres. Para viver as tuas promessas, para viver aquilo que o Senhor preparou. E nós já te agradecemos, Pai, porque o Senhor vai responder cada oração feita nesse lugar. Porque os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Porque a tua presença, o teu Santo Espírito, está no nosso meio. Louvado sejas para todo sempre. Rimande que rebo Deus. Nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, ó Pai. Muitas das maldições, ó Deus, são fruto dos nossos pecados, dos pecados dos nossos antepassados, das nossas más escolhas, da nossa desobediência à tua palavra. Mas nós estamos aqui clamando pela tua misericórdia. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que guarda, que zela, que cuida. Pai, o Senhor não nos condena. O Senhor não nos lança fora. Quando nos arrependemos e nos achegamos a Ti, o Senhor nos recebe de braços abertos. Assim como o pai do filho pródigo, o Senhor também nos recebe. Então perdoa-nos, ó Deus, nessa noite. Lava-nos, purifica-nos com teu precioso sangue. Visita, Deus, toda a nossa linhagem. Visita toda a nossa geração, desde a primeira até a quarta. E vai lavando, Deus, com teu precioso sangue. Apague os pecados, as iniquidades e transgressões. Rimander pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimande que rebase que remander.
Deus, nós clamamos, Deus, pelo teu auxílio. Rimande que nessa noite. Nós clamamos, Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Riba, que o Senhor venha nos visitar com a sua misericórdia, Deus, para quebrar as maldições. Rimande que reba, para quebrar, oh Deus, tudo aquilo que não provém de ti na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Nós nos apegamos à tua palavra. Rimande que reba, e a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Riba, o Senhor se fez maldição por nós. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Rimande, nós clamamos, Deus, toda a condenação que está sobre nós, que está sobre a nossa casa e a nossa família, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, seja quebrada. Rimande que rebasa, quebra, Jesus. Quebra, porque não há nada que resista ao poder do teu nome. Não há nada que resista ao poder do teu sangue. Rimande que todo o joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Rima, quando o Senhor dá uma ordem, todo o universo se prostra diante da tua palavra. Então nós clamamos ao Deus da nossa vida, ao Deus da nossa salvação. Riba, quebra, Deus, as maldições. Quebra, Deus, os altares, altares erguidos pelos antepassados, pelos familiares. Riba, por terceiros, não importa de onde vem. Rimande que riba, que o Senhor venha quebrar. Deus, nós queremos viver a vida abundante que o Senhor prometeu na sua palavra, porque o Senhor é fiel para cumprir. Rimande que riba, o Senhor zela pela sua palavra para cumprir, para fazer cumprir. Rima, então faça, Deus. Cumpra, Deus, a tua promessa nas nossas vidas. Deus, se há em nós algum caminho mau, endireita, Deus, as nossas veredas. Se nós temos sido empecilho, a barreira, a muralha, para que o Senhor alcance as nossas famílias, para que o Senhor quebre, riba as maldições, Deus, que o Senhor venha ministrar no nosso coração aquilo que deve ser feito, que o Senhor venha abrir a luz do nosso entendimento por intermédio da tua palavra. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Rimande que rebase que remande reba. Ribase que reba, Deus. Quebra as maldições. Quebra, Deus, as palavras declaradas. Riba os decretos. Só o Senhor tem poder sobre as nossas vidas. O inimigo não tem poder para dominar as nossas vidas, porque as nossas vidas foram compradas por preço de sangue. Riba, aquele sangue derramado na cruz do Calvário comprou as nossas vidas e as nossas almas. Riba, todo o sacrifício feito no altar da idolatria, da bruxaria. Rimande que riba, para impedir as nossas bênçãos. Riba, para trazer as maldições. Deus, que o Senhor comece a quebrar. Que o Senhor comece a destruir. Muda, Deus, a nossa história. Riba, assim conforme o Senhor mudou a história de Gideão, o Senhor levantou Gideão para quebrar os altares da família. Rimande que riba, quebra também os altares das nossas famílias, porque nós queremos servir a um só Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Senhor Jesus, aniquila toda a idolatria na nossa família. Riba, a idolatria que tem aberto a porta para as maldições entrarem. Rimande que rebase que remande. Riba, liberta, Deus, a nossa casa.
Liberta, Deus, a nossa família, os nossos familiares, que todos aqueles que ainda praticam a bruxaria, a feitiçaria, a macumbaria, riba, que sejam livres, sejam libertos, Deus, e que possam te servir. Deus, transforma completamente as nossas vidas. Porque os que são de Jesus são nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, faça tudo novo na minha vida, riba, na minha casa, na minha família, na vida, Deus, do teu povo. Remova todas as sementes que não foram plantadas por ti, todo o joio, que seja arrancado e lançado no fogo. Lança no fogo, ó Deus. Queima, Deus. Queima, Deus, liberta. Riba, quebra as correntes, quebra as muralhas, quebra, Deus, as fortalezas, quebra a maldição na vida sentimental. Riba, abençoa, Deus, o teu povo com um casamento, mas um casamento feliz. Riba, repreenda o espírito de divórcio, repreenda o espírito de solteirismo. Riba, quebra as maldições na vida financeira, o fracasso, o desemprego, a miséria. Que seja quebrado, Deus. Que seja destruído. Abra portas de crescimento financeiro, abra porta de negócios, Deus, faça o teu povo prosperar. Quebra todas as maldições de enfermidade, mortes prematuras, homicídios, suicídios. Na nossa família não vai ficar. Na nossa família não vai prevalecer o mal, vai bater em retirada. O mal tem que cair por terra. Deus, todo tipo de maldição na família, Deus. Espíritos de delinquência, vícios. Quebra, Deus. Espírito de rebelião. Os filhos não respeitam os pais, se rebelam contra os pais. Repreenda, Deus, esse espírito. Todo espírito contrário, todo espírito maligno, espírito de demência, espírito de loucura. Quebra, Deus. Doenças psicomáticas degenerativas. Quebra, Deus, traga saúde. Espíritos de confusão, de contendas. Espíritos de promiscuidade, prostituição, homossexualismo. Quebra, Deus. Espíritos de preguiça. Repreenda, Deus. Liberta, Deus. Faça além do que pensamos e imaginamos. Purifica, Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família com teu sangue. E muda, Deus, a nossa história. Remova, Deus, a nossa vergonha. Tira a nossa vergonha, tira o nosso opróbrio. E mostra que o Senhor é Deus na nossa vida. Resplandeça o teu rosto sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu comecei a servir a Deus, eu ainda não tinha maturidade espiritual, mas eu fiz uma aliança com Deus. Saiba que Deus, Ele valoriza as alianças, os pactos que nós fizemos com Ele. Ana fez um voto, um pacto com Deus. Ela disse que ela entregaria, se Deus abrisse o ventre dela, porque ela era estéril, ela entregaria o seu filho para ser servo. Eu disse: Deus, eu vou te servir, mas liberta a minha casa, liberta a minha família. E Deus, Ele cumpriu. Deus, Ele cumpriu a sua promessa, e eu tenho cumprido a minha de lhe servir.
Rima, Deus deseja libertar a tua casa. Deus deseja libertar a tua família. Permaneça firme na presença dele, posiciona-te. E Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história da tua família. Em nome de Jesus, Pai, conceda-nos uma noite abençoada. Rima, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo, Deus, contra nós e a nossa casa, que não venha prosperar. No poderoso nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre nós. Que o teu sangue esteja sobre nós, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder. Rimande que rebase, que hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.